Olá, sou o Matheus e serei o guia de vocês na viagem pela tabela periódica. A classificação periódica dos elementos é, sem dúvida, uma das maiores e mais valiosas generalizações científicas. Concretizada na segunda metade da década de 60 do século XIX, desde então muito serviu como guia de pesquisas em química e, aos poucos, se tornou um valioso instrumento didático no ensino da química. Vamos abordar de forma breve e didática sobre a tabela periódica, sua história, estrutura, potenciais formas de utilização, elementos artificiais e uma palhinha sobre o decaimento. Começando pela história, podemos dar diversas atribuições a cientistas como Lavoisier, que em 1789 publicou uma lista com 33 elementos químicos, e outros que tentaram organizar de forma lógica e prática os elementos químicos, que eram naquela época recém-descobertos a partir de suas propriedades e massa atômica. Mas foi Dmitry Ivanovich Mendeleev, professor de química russo, que criou um primeiro modelo de sucesso. Ele se diferenciou apresentando duas novidades em seu modelo. Uma era a predição das propriedades dos elementos ainda não descobertos, e a segunda foi ignorar a tradicional organização por massas atômicas. Falando sobre a estrutura, a tabela periódica usada atualmente possui 118 elementos divididos de modo a facilitar o estudo de suas características e propriedades. Hoje falaremos de sua classificação em 3 tópicos: períodos, famílias e blocos. Os períodos são linhas horizontais numeradas de 1 a 7, possuem elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas, e a série dos latanídeos e actinídeos são expostas à parte para evitar que as linhas envolvidas se tornem muito longas. Os grupos, ao contrário dos períodos, são distribuídos de forma vertical em 18 colunas. Organizam os elementos que possuem propriedades físico-químicas semelhantes. Isso é devido à semelhança em que os elétrons se dispõem na camada de valência. A numeração dos grupos da tabela periódica se inicia no 1 e continua até o número 18. E com eles é possível classificar os elementos de acordo com as suas propriedades físico-químicas. O primeiro grupo é conhecido como metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, e o segundo grupo é o dos metais alcalino-terrosos. O conjunto formado entre o grupo 3 e o grupo 12 é chamado de metais de transição. Depois desse conjunto vem o grupo 13, que é conhecido como família do boro, seguido da família do carbono, o grupo 14, e da família do nitrogênio, o grupo 15. O grupo 16 é conhecido como calcogênios e o grupo 17 como halogênios. E por fim, o grupo 18, que compreende os gases nobres. E também temos os blocos. O interessante da tabela periódica é que cada grupo tem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, portanto, podemos olhar para a tabela periódica como organizada em blocos. Então, teremos o bloco S e do hidrogênio, grupos 1 e 2, o bloco D, grupos 3 ao 12, e o grupo P, do grupo 13 ao 18, e o bloco F, série dos latanídeos e dos actinídeos. Agora falando sobre as suas potencialidades, a tabela periódica é utilizada em diversas áreas, seja na química, física, astronomia e outras ciências. Ao se basear nos conceitos que acabamos de conhecer, os cientistas conseguem prever características e propriedades dos materiais, como, por exemplo, a sua resistência e reatividade, indo desde ligas metálicas, como o aço, às propriedades corrosivas de ácidos fortes, como o ácido fluorídrico. Também colabora com o processo de aprendizagem química. Dentre os assuntos que possuem relação direta com a tabela periódica, podemos citar reações químicas, propriedades físicas, seja solubilidade, ponto de fusão e ebulição, conceitos de base e ácido, etc. Tudo isso pode ser retirado da tabela periódica quando a observamos detalhadamente. A tabela periódica é um pilar para todas as interações químicas. E você sabia que, além de elementos encontrados na natureza, a tabela também contém elementos artificiais, ou seja, sintetizados em laboratório? Pois é, são os elementos que possuem número atômico superior a 92, que é o número do urânio, e por isso são denominados elementos transurânicos. Isso é possível por meio da fusão ou colisão e junção de núcleos atômicos. No entanto, elementos artificiais são altamente instáveis e, por conta disso, desintegram rapidamente em questão de menos de um segundo, dando origem a núcleos de elementos mais estáveis. Isso se dá devido à grande quantidade de partículas, nêutrons e prótons no núcleo, criando assim um desequilíbrio. E os últimos elementos descobertos foi no ano de 2016, e eles foram adicionados lá no finalzinho da tabela periódica a 4 novos elementos químicos.
o nihônio, o moscóvio, o tenessino e o oganessono, de números atômicos 113, 115, 117 e 118, respectivamente, todos constituídos por 7 níveis eletrônicos, e são os elementos químicos mais pesados da tabela, sendo denominados, por isso, de elementos superpesados. É importante lembrar que, apesar de terem sido adicionados à tabela periódica no ano de 2016, esses elementos foram descobertos antes, mas a IUPAC, que regula essas descobertas, apenas reconheceu as suas formas de sintetização tempos depois. Vocês lembram que eu falei que átomos pesados são instáveis? Então, é aí que entra o decaimento radioativo. Ele é o fenômeno responsável pela radioatividade, que é a emissão de radiações nucleares por núcleos instáveis, que são núcleos com números atômicos igual ou superior a 84. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons, partículas de carga positiva, e nêutrons, que não têm carga. Essas partículas subatômicas permanecem unidas pela força forte, força atuante no núcleo atômico. Contudo, em núcleos muito grandes, a força forte não consegue manter todos os prótons unidos. Isso se deve à intensa repulsão entre as cargas positivas dos prótons, superando a força da força forte, o que se caracteriza um núcleo instável. Ao pensar em radioatividade, muitos pensam em bombas e mutantes, certo? Mas na verdade, esses elementos têm muitas utilidades. As usinas nucleares usam a energia liberada nesses processos para gerar energia elétrica. A radiação emitida também pode ser usada na esterilização e conservação de alimentos e no tratamento de tumores. Esperamos que vocês tenham aproveitado a viagem. Até a próxima!